Segundo bloco do Jornal da Manhã, estamos de volta aqui com o segundo bloco do Jornal da Manhã, com o presidente e diretor do Detran, Marcos Firman. Marcos, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã, na Jovem Pan 100,7. Bom dia, João, Mãozinho. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jovem Pan FM, aqui no Jornal da Manhã, com a Nicole. Bom dia, Nicole. Bom dia, Natália. É um prazer estar aqui conversando com vocês sobre o Detran. Marco, como é que está a questão da gestão Marco Firman do Detran? Qual foi o Detran que você encontrou lá no mês de janeiro ao ingressar como presidente da instituição? Olha, a gente estava falando há pouco tempo sobre a campanha eleitoral, né? Desde a campanha que nosso slogan, nosso tema é daqui para melhor, né? Então, a gente sempre procurando melhorar o que encontrou. Tive bons gestores, né? O Adroaldo, que hoje está lá com o Renan Filho no Ministério do Transporte, uma pessoa fantástica, né? Fez a sua gestão também, passou lá, deixou seu legado. Tivemos o Cacá Gouveia. Então, o que eu encontrei, a gente vem procurando aprimorar, melhorar, porque é um processo contínuo, né? O Detran é um órgão que precisa muito de ferramentas digitais, né? O Detran, quanto mais digital ele for, mais acessível ele fica à população. E a gente hoje criamos a seguinte estratégia. Primeiro, melhorar o Detran no interior. O Detran tem que estar mais forte no interior. Por quê? Porque só tínhamos 13 Ciretrans no interior, né? Ciretran é um Detranzinho pequeno que funciona na cidade do interior, atendendo a região. Essas 13 foram criadas há mais de 30 anos atrás. Nunca mais se criou a nova Ciretran. Criamos duas. Estamos inaugurando agora em Batalha, sexta-feira, a 16ª Ciretran, né? A 15ª Ciretran será inaugurada em Juqueiro, né? Mas são 13, 16ª, porque tem uma em Maceió. Por isso são 14, mais duas, 16ª. E vamos trabalhar para inaugurar uma também em Joaquim Gomes. Qual a finalidade? É tornar mais próximo do usuário. O usuário, ele se deslocava às vezes 100 quilômetros e de volta, ou 120 quilômetros, para fazer um serviço no Detran. Então isso, além de ser oneroso, né, ser custoso, ele perdia às vezes a manhã inteira para poder fazer um serviço na outra cidade, né? Renovar uma carteira, fazer um exame médico. Então a gente quer deixar o Detran mais perto da população do interior. Ou seja, uma interiorização do Detran, Marco. Perfeito. E estamos ainda em fase de projeto, né? Em parceria com o Instituto de Identificação, que já tem 42 unidades no interior, para a gente colocar um posto de pré-atendimento do Detran. Como é isso? É que o cidadão, ao invés de ir no Lan House e fazer o seu agendamento, ele vai num posto de pré-atendimento do Detran sem custo para fazer o pré-agendamento. Se ele quer uma explicação, se ele quer tirar uma guia para pagamento, ele não precisa ir até a Ciretran fazer isso na cidade próxima. Ele vai no posto da cidade dele e resolve. Aí isso vai trazer o Detran muito próximo do cidadão. Marco, historicamente o Detran sempre esteve atrelado, ligado a questões políticas, né? A gente teve num passado recente o Detran sendo comandado muitas vezes pelos presidentes de Assembleia Legislativa, e a gente tem uma nova era, vamos dizer assim, do Detran, ou seja, desde o governo Theo Vilela, Renan Filho, Paulo Dantas, ou seja, uma nova roupagem, vamos dizer, uma nova tratativa para com o Detran. Como é que você vê essa nova era, esse novo tempo do Detran Alagoas? A questão de ser comandado por A ou por B, por C, isso não é o principal motivo da evolução, contanto que o Detran cumpre o papel dele, certo? A gente sabe que dentro de um estado você tem composições políticas de governança, mas quando o Detran passou a cumprir o papel dele, foi irreversível, né? O Detran hoje ele é subordinado também a toda uma legislação federal. Muita gente procura, rapaz, tem como tirar uma multa? Não tem mais como tirar uma multa. Tem como ajeitar aqui? Não tem. Hoje o sistema é todo integrado a nível nacional. Então você não consegue... o presidente Detran, teve um prefeito que disse, o presidente Detran tem uma senha lá que tira a multa, assim, se ele quiser ele tira. Mas o sistema é nacional, né? Então hoje isso é interessante porque você não consegue mais fazer
aqueles favores políticos, entre aspas, aqueles arrumadinhos. Aqueles arrumadinhos. Hoje, se o cara for autuado, ele só vai ter que se defender, não tem como a gente chegar e resolver. Então, aqueles quebra-galhos, aqueles favores que se faziam, hoje, legalmente, você não consegue fazer. O sistema trava e você não faz. Então, é um órgão muito mais técnico do que político, né? É um órgão que você faz toda a regulamentação para tirar a CNH, né, a carteira de motorista, para fazer a transferência do seu veículo, né? E tem uma parte dele que é muito interessante, a gente tem investido bastante, que é na educação do trânsito. Dos papéis do Detran é reduzir o número de acidentes de trânsito. E teve recentemente, né, Marco, a questão da Semana do Trânsito aí de 14, né? 14, acho que salvo engano, a 24 de setembro, em algumas escolas municipais, estaduais, escolas particulares, essa questão da educação do trânsito tão importante, né, para a nossa população, desde criança, fase da adolescência até o adulto. E também locais públicos também, como os shoppings daqui da capital, que é importante, né, além dessa conscientização para os estudantes, que é, claro, muito importante, mas a educação para os adultos, essa conscientização que, por muitas vezes, eles, né, que acabam ignorando toda essa legislação. Então, conta um pouquinho mais pra gente como foi essa Semana Nacional do Trânsito aqui em Alagoas. Ótimo, Nicole, você tocar nesse assunto. Olha, nós temos à frente da Edutran hoje, eu chamo ela de Tia Sonali. A Sonali, ela tem uma energia fantástica, uma força de trabalho que eu fico impressionado. Ela conseguiu, em uma semana, estar presente em 13 municípios. Fizemos lá em Penedo, no Teatro de Penedo, um trabalho com as crianças que foi de emocionar. Crianças que nunca tinham entrado no teatro, participaram da peça, interagiram com o pessoal, foi bem legal. E só em Maceió foram 8.000 crianças trabalhando. A gente criou, ainda não inauguramos, vamos inaugurar agora o Dia da Criança, mas nós fizemos uma nova pista dentro do Detran, pequena, e agora estamos criando um cenário em volta dela, mas já usamos a pista nessa semana, com 10 bicicletas, onde as crianças vão para lá, assistem um filme educativo próprio para a criança e depois vão para a pista receber aula de trânsito bem interativa. Então a gente tem recebido 400 crianças por dia de escola pública, né? 200 pela manhã, 200 à tarde, e fazendo essa interação. E eu aprendi também, João, que a educação do trânsito não tem idade. Não tem idade. A criança de hoje, quando ela passa a entender e ser educada para o trânsito, o comportamento dela no futuro tem reflexo da educação de hoje, entendeu? E ela se torna, e a segurança da vida dela também, a criança quando vai atravessar uma rua, ela aprendeu que tem que ser na faixa do pedestre, a criança aprendeu o que é que causa acidente, né? Porque o trânsito é do pedestre, é do ciclista, é do motociclista, é do caminhoneiro, é do motorista, o trânsito é de todos nós. Então todo mundo tem um papel fundamental, não é só o carro que atropela, muita gente atravessa no local errado e é atropelado. Então essa educação, você vai formando a criança para ser amanhã o condutor, você vai trabalhando o jovem, porque o jovem, principalmente no interior, ele rapidamente começa a pilotar ali a moto, mesmo clandestinamente, a gente sabe disso, mas ele precisa entender que o capacete salva a vida. Se ele tivesse a consciência, ele não vai ser um motoqueiro, um mototaxista futuramente, o que for, sem capacete, né? Então, beber leva a consequências graves, pode levar à morte. E a quantidade de jovens habilitados que hoje estão inválidos ou se foram por falta de capacete no interior é um número epidêmico, sabe? A gente tem que tratar isso com muita seriedade e com muita veemência para poder combater esse número. Marco, a gente estava apurando alguns números do Detran que hoje tem cerca de 1 milhão de carros emplacados no estado de Alagoas, ou seja, um quantitativo gigantesco para uma população aí de pouco mais de 3 milhões de habitantes, ou seja, fazendo uma conta de padeiro aqui, a cada 3 pessoas existe um veículo no estado de Alagoas, ou seja, um número muito grande. Como o Detran tem lidado com essas questões do trânsito, desse grande número de carros emplacados, da mobilidade urbana? Qual o pensamento que o Detran tem sobre mobilidade urbana, principalmente essa grande quantidade de carros emplacados e esse controle? Veja bem, esse número que você tem é um número real, lógico,
mas a gente sabe que muitos desses carros já não estão mais em circulação. Pelo menos aí você pode tirar uns 300 mil carros que não pediram baixa de uso, né? A gente só dá baixa quando eles pedem, muita gente não sabe que tem que pedir baixa de uso e já estão isentos de pagamento e fica lá no cadastro nosso. Mas a questão da mobilidade urbana é uma questão que afeta hoje o mundo, né? Não é só Alagoas, é o mundo. As cidades mais antigas que não tiveram planejamento urbano, elas sofrem, porque só aumenta a quantidade de carro, não diminui. E você não tem um transporte público também eficiente, que venha fazer a substituição, um transporte coletivo, você termina optando pelo transporte individual, e o carro, agora não, o carro está caro pra caramba, mas o carro teve uma época bem acessível. Quanto mais está acessível o carro, mais carro a gente tem nas ruas. E isso vai trocando o transporte coletivo pelo transporte individual. Então é uma tendência do Brasil, o Brasil tem essa cultura, né? Só a pessoa está de transporte coletivo, mas no dia que ele conseguiu comprar sua moto, ele larga o transporte coletivo e vai andar de moto. A gente entende até por quê, né? Superlotados, transporte coletivo, é complexo esse assunto, mas eu acho que é um assunto aí que merece um debate muito mais amplo, que aqui a gente não vai conseguir evoluir muito. É verdade, presidente. Certo? A questão da mobilidade urbana, Marco, a gente traz aqui diariamente no nosso cotidiano do Jornal da Manhã, o trânsito caótico, os ônibus superlotados, enfim, o pessoal muito descontente com a questão dos pontos de ônibus, enfim, é uma poucas questão... Poucas linhas também, João Monzinho, cidade crescendo e poucas linhas, alguns bairros não chegam a ter a sua própria linha. Ou seja, um problema assim, municipal, né, de uma cidade de 1 milhão de habitantes que começa a ficar estrangulado, ou seja, a gente tem um problema ali da Braskem, né, nos bairros do Pinheiro, atingindo vários bairros, ou seja, a questão de mobilidade urbana, em paralelo a esse grande quantitativo de veículos, torna realmente uma cidade caótica, Marcel, quando no quesito trânsito. Né? Isso, João. Você, Nicole, colocou uma coisa importante. Mas só digo, esse é um assunto muito polêmico. O deslocamento do bairro lá, que é a Braskem, houve esse problema lá da Braskem, lá do Pinheiros, e o entorno dos Pinheiros, que atingiu parte ali do Farol. Isso gera uma mudança de fluxo de gente, de veículo, de transporte público, de infraestrutura urbana, né? Muita gente, por que o Estado está brigando está discutindo esse assunto com a Braskem? Lógico, o Estado tinha rede de água, rede de esgoto, tinha infraestrutura no local e tinha escola pública. Quando você destrói esse local, você destruiu o patrimônio do Estado também. É por isso que ele cobra a indenização, não é isso? Então, esse deslocamento já muda toda a lógica. E a questão o Maceió cresceu muito nos últimos tempos com esse Minha Casa Minha Vida. Houve um crescimento muito grande, mas um crescimento horizontal, né? Não foi vertical. Então, com isso, precisa de investimento de infraestrutura e de transporte maior, porque você está tornando a cidade mais ampla, né? Então, isso é um problema grande, mas que pode ser resolvido. Isso é uma questão de trabalhar com inteligência e fluxo de trânsito, essas coisas todas, é o que consegue resolver, né? Sinais de trânsito inteligente, tudo isso. Existem várias fórmulas que aqui eu não gostaria da gente se alongar nesse assunto, porque esse assunto precisa de um dia só para ele. Natália Barros. Marco, a gente tem um dado aqui, né? No primeiro semestre de 2023, uma média aí de 2 pessoas morreram por dia em acidentes de trânsito. Então, representando aí 45% do total do ano passado. E aí, um dos papéis do Detran é o de fiscalização, né? Então, o órgão ele deve realizar essas ações para garantir segurança de motorista, passageiro, pedestres. Então, como é que acontecem essas ações de fiscalização e como é que também o Detran ele atua para minimizar esse problema dessa quantidade de acidentes no trânsito? Ótima pergunta. Porque eu vou esclarecer aqui um assunto que é bastante... causa muita dúvida. O Detran hoje não faz mais a fiscalização do trânsito, certo? O Detran hoje, existe o trânsito de Maceió, quem faz é a SMTT, ele é municipalizado. O de Arapiraca quem faz é a SMTT, né? Então, aonde não tem SMTT ainda, está existindo uma lacuna que aí o batalhão de trânsito tem o BPRV, que faz, e nas rodovias o BPTran. Mas a gente não tem perna para o próprio batalhão de trânsito para fazer em todo o estado.
Com a Constituição de 88, onde o trânsito passou a ser, a fiscalização passou a ser municipalizada, o DETRAN passou a ser um órgão que ele rege esses órgãos que fiscalizam o trânsito, não é isso? Existe um Conselho Estadual de Trânsito, que é autônomo, e existe o DETRAN para poder fazer a fiscalização desses órgãos. Mas a gente não faz mais, você não vê mais aqueles guardas de trânsito. Não fiscaliza diretamente. Diretamente. Você não vê mais o guarda de trânsito do DETRAN. Então, todo o nosso foco que a gente tem hoje na redução, a gente acredita o seguinte: os grandes números de acidentes estão focados aonde? Na alcoolemia, acidentes graves, né? Com falta de uso de capacete, celular, entendeu? Celular distrai pra caramba. Um problema grave. Né? Entendeu? E também conservação de vias urbanas e vias e rodovias. Quando a gente duplica uma rodovia, você vê esse programa que o senador Renan Filho e o governador Paulo Dantas dando continuidade à duplicação, isso diminui muito o acidente. Porque os acidentes frontais, que não são em rodovias duplicadas, é aquele que bate de frente com outro carro, esse é que geralmente causa vítimas fatais. Em rodovia, que a velocidade é maior, esses acidentes são terríveis. E a duplicação melhora muito. Agora, não é só... A gente não consegue duplicar todo o estado. Estamos duplicando, já é um número de duplicação, um recorde histórico que está se fazendo aí. O que a gente tem que fazer também é a conservação e a sinalização de todas as vias, tanto as vias rodoviárias federais quanto as rodoviárias, as rodovias estaduais. Isso aí é importante, essa conservação. E como é importante a conservação e também o socorro, né? Se a gente ter pontos da SAMU de forma estratégica para o socorro chegar rápido até a vítima. E estamos trabalhando a nível nacional num projeto com a Adroaldo Catão, que ele está criando junto com um instituto lá em Minas Gerais, que a gente vai controlar os acidentes de trânsito através do Waze, através de todos os aplicativos de trânsito. Por quê? Porque a pessoa se acidenta em Itaquarana e vai removido para Arapiraca, chega lá e notifica, acidentado em Arapiraca. Mas a gente não tem um mapa correto. Existe uma subnotificação ainda desses acidentes ou notificações de forma errada. E com o aplicativo, isso qualquer um vai poder informar quando vê o acidente e o aplicativo ele filtra se a informação está em duplicidade. É bem interessante esse projeto, porque primeiro a gente tem que ter esse mapa real. E com o mapa real a gente tem que aí fazer uma força-tarefa. Estou tendo conversado com o comandante Paulo Amorim para a gente unir mais o DETRAN com o BPTRAN e o BPRV em forças-tarefas que a gente possa atender em bloco nos locais que estão mais críticos. Tem lugares que você vê no litoral norte, é um ponto crítico ali, Porto Calvo, tem muitos acidentes. Né? Você vê no sertão também, tem lugares críticos com muitos acidentes. Então a gente quer atacar de forma conjunta, lei seca é com a gente, a lei seca, mas junto com o BPRV, nos lugares onde está tendo mais epidêmico. E puxando essa questão da alcoolemia, da Operação Lei Seca, este ano completou-se 11 anos da Operação Lei Seca. E como que anda esta operação aqui em Alagoas? E um outro questionamento que eu tenho, diretor, é sobre aqueles grupos que compartilham blitz da Lei Seca. Como o DETRAN ele atua com esses grupos para que essa Operação Lei Seca não perca sua força? Não, nós não ficamos incomodados com os grupos. Nós mudamos até a forma de fazer a Lei Seca. Eu digo, a Lei Seca não é um mecanismo de arrecadação. Quando eu cheguei no DETRAN, tinha um tenente lá à frente da Lei Seca, ele veio mostrar quanto ele estava arrecadando. Eu digo, você não dá para trabalhar na minha filosofia, porque eu não quero... Não é um mecanismo de arrecadação, é um mecanismo de educação, de conscientização. Então hoje, se vai fazer uma lei seca aqui na parte baixa da cidade, eles passam em todos os bares, com as luzes acesas, avisando que vai ter lei seca. O que é que a gente quer? Que o cidadão que bebeu, pegue um Uber, passe a chave para o outro. A gente não quer que ele seja preso. A gente quer que ele não dirija. Não quer que ele desvie a rota, né? E a rota ele não sabe onde é que vai ser, porque hoje é muito móvel a lei seca. Antigamente era um aparato grande, então você não tinha como desmontar. Hoje a gente desmonta em 2 minutos e vai para outro lugar. Então a pessoa, tem lei seca aqui, começa ali e em 2 minutos sai em outro lugar e as pessoas não sabem. Mas o que a gente não quer é fazer com que a lei seca tenha um objetivo de arrecadar e sim de educar. Agora, se pegar na lei seca, aí não tem, é punido. Aí não tem para onde. Não tem perdão. Agora, a gente tem passado nos lugares,
para as pessoas tomarem consciência, porque muita gente ali está bebendo, aí tem uma pessoa que não bebe na mesa, a esposa, aí vou passar a chave para ela, porque tem cara que não passa não, prefere dirigir bêbado do que passar a chave, né? E é questão cultural. E a gente quer consciência. Se a gente desenvolve a consciência no cidadão, a gente desenvolve mecanismo de reduzir acidente de trânsito. Porque o que é que justifica uma pessoa sair do trabalho dia de sábado, sem capacete, para no bar, é a realidade do interior, toma cachaça até escurecer, depois sobe naquela moto, parece que é o super-homem e vai para casa. No meio do caminho ele fica. Então, isso é que a gente quer mudar. É conscientizar o cidadão que ele não é esse super-homem, ele tá aí, aí você vai. O custo, se for falar de custo do SUS para passar a cuidar desse paciente aí 6 meses no UTI, o custo da Previdência Social, que às vezes fica com esse cidadão inválido em plena atividade, ele está ativo. Na idade de ativo, trabalhando. Né? Exatamente. Isso aí é lamentável, mas a gente tem trabalhado e moto, a gente sabe que moto virou praticamente um meio de transporte no interior, na zona rural também, né? E aí, para fortalecer o interior, eu gostaria aqui também de fazer essa divulgação. Uma mudança que nós fizemos é o seguinte: todas as Ciretrans agora têm prova escrita e prova teórica, né? E prova prática. Antigamente não era assim. A pessoa saía de Delmiro Gouveia para fazer a prova teórica em Santana. Agora todas as Ciretrans vão ter, a gente está instalando a sua área de prova teórica e prova prática com calendário divulgado no Diário Oficial antecipadamente. Então todo mundo sabe o dia que vai fazer prova no interior. Isso aí também foi uma mudança que a gente fez para poder organizar essa questão e melhorar a vida do usuário do interior. Presidente Marcos Firman, a gente viu nas redes sociais a questão de 40% de desconto sobre a questão de notificações. Como é que se dá essa questão desse desconto aí para a pessoa que quer pagar a sua multa? Como é que se dá essa questão desses 40% de desconto que chama bastante atenção? Isso aí você baixa um aplicativo e você não contesta a multa e paga. Aí você tem esse desconto, certo? Aquela multa que você sabe que estava errado, que não foi porque hoje o talonário de multa não é mais físico, é eletrônico, isso, né? Então quando ele lê ali o QR Code da placa e faz a autuação, a defesa que tem é o seguinte: se foi uma lombada eletrônica, se ela tiver vencido a parte de aferimento pelo órgão, pelo Inmetro, né? Aí você pode contestar. Ou então, se o guarda de trânsito que multou, ele não era habilitado para multar, não tinha formação em guarda de trânsito. Porque o resto fica difícil de se defender, porque o talonário eletrônico, ele fotografa, ele lê o QR Code da placa, né? Então, é melhor você pagar com os 40% do que perder tempo e pagar 100% mais adiante, né? É mais fácil para aproveitar o desconto aí de 40%, ouvinte. É verdade. Marco, tratar de outra questão também, quais são os principais planos, objetivos da gestão Marco Firman, do presidente Marco Firman, para o Detran Alagoas ao longo do exercício de 23? A gente fez tomamos uma medida agora, estou dando aqui em primeira mão, nós fizemos a revisão de 5.000 questões de prova teórica. Qual foi o objetivo? Foi tornar a linguagem das perguntas, a forma das perguntas, dentro de uma linguagem mais fácil. Mas por quê? Porque a gente tem uma dificuldade de interpretação, de leitura muito grande da nossa população. A gente tem que saber a nossa realidade. A avaliação está mais pedagógica hoje. Mais pedagógica. Então, você pergunta a mesma coisa de forma diferente, com a linguagem simples, né? E a gente também excluiu coisas que não interessavam para o trânsito, entendeu? Tipo assim, o que é IBAMA, o que é CONAMA, porque exige a legislação que tenha 2% de questões ambientais. Mas vamos trabalhar coisas que o cidadão lá do interior vai pegar o carro dele, vai tirar sua carteira de motorista. Ele vai saber o que é IBAMA, ele vai saber o que é CONAMA, o que é Conselho Estadual de Trânsito, Conselho Federal de Trânsito, o que é uma JARE, que é uma junta de julgar multa. Então essas coisas a gente disse, vamos fazer o que realmente é o mais importante para a formação do condutor e vamos fazer numa linguagem que ele possa fazer, porque o índice de reprovação era elevadíssimo e não justifica a gente ter uma prova. Eu mesmo fui fazer a prova, eu fiz a prova prática e fiz a teórica para poder. A gente criou uma pista nova, a pista modelo nacional, tem todos os, tem até sinal de trânsito tem na nossa pista, linda, linda, linda. E a prova
teórica também vamos revisar. Por quê? Porque era um banco de dados que estava muito antigo e dentro da filosofia, quem escreveu devia ser um doutor e ele escreveu para doutor, né? Então tem que escrever para que a população... Isso é uma forma de inclusão social. Entenda mais e consiga, acessível, né? Exato. É isso aí. Marco, quero agradecer demais aqui a sua presença no Jornal da Manhã. Meia hora de entrevista passa rapidinho, né? Um papo, Muito rápido. Um papo tão esclarecedor, tão produtivo. Tomara que tenha sido só a parte 1. Tão produtivo para a população maceiense, alagoana. E quero deixar aqui, Marco, as considerações finais aqui no Jornal da Manhã, dizendo que é tão importante ter homens públicos já prestando conta das suas atuações no seu dia a dia, no seu cotidiano. Olha, o que eu quero dizer é o seguinte: nós temos clareza das dificuldades do Detran, principalmente na questão de acessibilidade, no sentido de acesso, não de acessibilidade para pessoas com deficiência, acessibilidade do cidadão ao site, aos serviços. Então a gente está trabalhando fortemente com o apoio do governador Paulo Dantas. A gente vai fazer uma revolução na parte digital, aonde qualquer cidadão vai conseguir interagir com o site. Eu sempre digo no Detran, se você fosse comprar um produto no site do Detran, você compraria ou desistia no meio do caminho? Aí a pessoa vai desistir. Então, a nossa filosofia é igual do Mercado Livre, do que for. A gente tem que concluir o nosso serviço. Por que não conclui? Porque é tão difícil que a gente desiste. Então, a opção de você ir ao Detran, ou você contratar um despachante, ou você fazer pelo site, tem que ser a opção do cidadão. E não porque ele não tem outra opção. As outras opções são tão complexas que não permitem que esse serviço flua de forma fácil. Então, eu quero deixar o Detran digital e fácil e acessível, para que qualquer cidadão vá num totem, a gente tem um projeto de totem, vai no shopping e faça todos os seus serviços lá sem precisar de pagar por isso. Quero agradecer mais uma vez a presença aqui do diretor-presidente do Detran de Alagoas, o Marcos Firman, agradecer a minhas queridas